Muito bem, como o prometido, aqui está a segunda parte do vídeo. Missão Justiça, Heróis contra a Corrupção. Espero que todos tenham gostado da primeira parte, apesar do vídeo denunciar tanta podridão que não estava no conhecimento de muitos patriotas e de muitos brasileiros. Convido a todos que assistem, compartilhem e a clicar nesse coraçãozinho para este vídeo chegar ao máximo conhecimento de pessoas. Então, bora pro vídeo. Após o relatório do chefe da inteligência, onde generais aliados de Thomas Paiva se envolveram em esquema de subornos para cooptar militares a fim de apagar qualquer evidência sobre o esquema do comandante do exército, a inteligência revelou que o comandante recebeu vários pagamentos em dinheiro vivo. O coronel do exército Antônio Rodrigues Alves, um dos investigadores lotados no setor de inteligência que descobriu um dos maiores casos de corrupção envolvendo o comandante condenado pelo STM, Thomas Paiva, além dos armamentos do arsenal de guerra, do qual a mídia tratou de relatar que o exército foi roubado, no qual na verdade o envolvimento do general Thomas Paiva, que recebeu 5 milhões em dinheiro vivo em negociação que resultou em armamento pesado nas mãos do tráfico. Não é a primeira vez que o nome do general Paiva esteja envolvido em casos de corrupção dentro da corporação, como foi denunciado por oficiais do exército que relataram ao ministro do Tribunal Militar em depoimento onde confessaram que o comandante do exército seria o líder dessa quadrilha. Em 10 meses desde a posse como comandante da força, já acumula diversas acusações, inclusive o índice de aprovação dentro da própria corporação chegou a somente 5%. O Estado-Maior do Exército pediu a expulsão do comandante da força, alegando que Thomas Paiva cometeu uma grave traição para com o Exército brasileiro. O coronel Alves alega que Thomas Paiva deve ser preso imediatamente por considerar que o comandante do Exército seria o chefe da quadrilha, responsável também por ter desviado mais de 100 milhões do orçamento do Exército na compra de blindados, agindo justamente com o ex-presidiário que colocou esse bandido para comandar a força, subornou oficiais para atrapalhar as investigações conduzidas pelo setor de inteligência. Atuando sob o comando do general Décio Luiz, o coronel recentemente pediu autorização ao seu superior para dar voz de prisão ao ministro da Defesa, que autorizou a compra de blindados mesmo o valor estando superfaturado, e diversas notas frias foram emitidas para mascarar o preço real. De acordo com o coronel que levou o caso até o chefe do Estado-Maior, general Fernando Santana, pedindo autorização para usar o sistema de monitoramento desenvolvido pela equipe do chefe do Estado-Maior, a fim de monitorar oficiais que foram subornados, a fim de atrapalhar as investigações. Um dos objetivos do general Santana e Décio Luiz é justamente resgatar os valores e princípios que foram destruídos por políticos e militares traidores. De acordo com o general Santana, escolhido como chefe do Estado-Maior, que já acumula o apoio de mais de 300 mil militares que esperam ansiosos para que seja dada a ordem a fim de prender os bandidos corruptos. O comandante do exército Thomas Paiva, que confessou ter vendido armas para o tráfico, após ser conduzido por oficiais do exército a pedido do ministro do Superior Tribunal Militar, Lorival Carvalho, a fim de prestar depoimento sobre a venda de armamento pesado, onde teria confessado o seu envolvimento para com o tráfico. De acordo com o chefe da inteligência que descobriu todo esse esquema do comandante Paiva, o general Décio Luiz, não é a primeira vez que Thomas Paiva é flagrado vendendo armas. Quando era comandante militar do Sudeste, uma grande quantidade de arma de guerra havia desaparecido do quartel, onde estaria lotado o comandante Paiva, que tentou acobertar o caso ao tentar subornar oficiais para esconder as evidências do crime, mas foi pego por investigadores do exército que trabalham para o chefe da inteligência. Por isso, alguns militares tentaram assassinar o general Décio Luiz, pois o brilhante trabalho do general em descobrir um dos maiores casos de tráfico de armas dentro do exército tem sido desesperador para essa turma que tentou envenenar o chefe da inteligência. As forças especiais vinculadas ao Estado-Maior do Exército deixaram claro que não obedecerão
obedecerão ordens de ministro do Supremo, após a prisão ilegal de um oficial que estava servindo no Batalhão das Forças Especiais de Goiânia. O chefe do 1º Batalhão das Forças Especiais, também conhecido como Fantasmas, se reuniu com o chefe do Estado-Maior para discutirem o que poderá ser feito para impedir o avanço de uma eminente ditadura no Brasil. Cunha chamou o comandante do exército de traidor e vendido e deveria ser preso imediatamente após ter permitido que a polícia secreta do ministro Alexandre de Moraes prendesse militares sob uma inquisição do todo-poderoso Alexandre, que atingiu o exército brasileiro. Enquanto inúmeros casos de corrupção acontecem no governo do ex-presidiário, uma verdadeira cortina de fumaça do qual a Polícia Federal, que hoje em dia não passa de uma Stasi, a polícia secreta do senhor Alexandre, deveria estar investigando a corrupção no BNDES, onde o governo voltou a emprestar milhões de dinheiro dos brasileiros para países como Venezuela e Cuba, mesmo que esses mesmos países devendo bilhões ao Brasil. Ou a Polícia Federal deveria estar investigando o motivo do ministro Dias Toffoli ter suspendido a multa de 10 bilhões da JF, quando o mesmo foi delatado pelos irmãos Batista, além de Gilmar Mendes, que entregava gado pro frigorífico autor de habeas corpus que soltou os irmãos. No entanto, a Polícia Federal, a nova Stasi do ministro Alexandre, abrindo o caminho para uma possível guerra civil, já que tem militares desaprovando a atual situação, furiosos com o que está acontecendo no Brasil, já que o todo-poderoso Alexandre gosta de se sentir um deus na terra, porque não manda sua polícia secreta até no Estado-Maior do Exército, já que o chefão Fernando Santana mandou um ultimato ao ministro de que não irá obedecer às ordens de bandidos, ao se referir a Luiz Inácio como chefe de quadrilha. O general Santana, em comunicado oficial, citou a defesa da pátria contra aqueles que querem tomar a liberdade do povo brasileiro. Se portando como um verdadeiro patriota, deixaram claro que esse governo corrupto do ex-presidiário precisa ter um fim, depois de vários escândalos de corrupção, onde o Supremo blindando a quadrilha de Luiz Inácio. O governo do ex-presidiário também revelou que pretendia acabar com as forças de elite, tanto do Exército como da Marinha, os comandos anfíbios, a força de elite dos fuzileiros navais. Após o chefe dos comandos anfíbios da Marinha se envolver para impedir que Lula e sua quadrilha saqueasse o dinheiro do contribuinte que deveria ser usado para fins de defesa do país, como declarou o chefe do Estado-Maior do Exército, de que poderia acontecer uma guerra e o Brasil seria um dos envolvidos, já que a constante ameaça do amigo do ex-presidiário de invadir um país vizinho, e isso arrastaria o Brasil para uma guerra. As forças de elite nunca se envolveram em conflitos internos, mas desta vez, de acordo com o comandante dos Fantasmas, pedindo autorização ao Estado-Maior para conduzir uma operação para prender a quadrilha. O descontentamento com o atual governo se agravou desde quando o ex-presidiário permitiu a entrada de um narcoterrorista em solo brasileiro. Isso porque o chefe do Estado-Maior havia pedido que as forças especiais capturassem Nicolás Maduro, já que tem ordens da Corte Penal Internacional para prender o ditador venezuelano. O governo do ladrão, que também decidiu que os generais tidos como incorruptíveis por não se venderem a essa quadrilha estariam frustrando os planos do ladrão. Quando os generais apresentaram ao Superior Tribunal Militar os nomes de infiltrados nas Forças Armadas, dos quais receberam dinheiro vivo em propinas. Praticamente todos os ministros do ex-presidiário estão envolvidos em escândalos de corrupção, algo que não é novidade para ninguém. Um rombo de 230 bilhões do governo federal que a Polícia Federal não está investigando, visto que foram desviados dinheiro, mas a polícia secreta está preocupada em perseguir opositores do governo. Agora até as forças de elite se uniram para lutar contra essa quadrilha que corrompeu as forças armadas, ao subornar até mesmo militares para que cometessem assassinatos de superiores, a fim de cessar as investigações da inteligência do Exército, que revelou o maior caso de corrupção dentro das Forças Armadas. O ministro do STM deu fortes declarações, onde teria solicitado uma reunião às pressas com o conselho composto pelos integrantes das Forças Armadas, onde teria levantado a questão de que oficiais haviam recebido propinas do governo federal para facilitar o desvio de dinheiro que resultou em mais de 100 milhões roubados pela quadrilha do ex-presidiário.